Agora, Bom dia, meus queridos. É com alegria, né, que estamos participando desse momento. Nós já tivemos a oportunidade. Eu queria ter participado de todos, mas, infelizmente, algumas atividades não nos deixaram participar. Mas eu tive a oportunidade de ouvir a Viviane, o Arede, o Clóvis, Roberto Silvado, Sidney, e realmente fui muito edificado pela palavra de cada um desses preletores. E agora chegou a minha vez. E, como eu já falei, né, falei com o Sandro, é com temor e tremor que eu estou me dirigindo aos irmãos, porque eu sei que eu estou me dirigindo ao melhor de missões, que são os missionários. E a gente conhece bem de perto, né, o caráter de muitos dos nossos colegas com quem nós temos convivido. E nós somos missionários também. Nós já estamos há 45 anos de ministério e praticamente todo esse tempo, com exceção dos primeiros 2 anos, que nós fomos pastor auxiliar lá em Higienópolis, no Rio de Janeiro, estávamos ainda no seminário, fazendo o Seminário do Sul, e depois nós viramos plantadores de igreja e estamos fazendo isso até hoje. Acompanhado, né, com essa linda moça que está aqui ao meu lado, que é mais conhecida do que eu, porque ela realmente é uma benção. E, então, ela me dá muito respaldo e o nosso relacionamento realmente nos ajuda muito. Bom, irmãos, nós temos 4 filhos. Infelizmente, 2 deles estão fora da igreja. Nós temos sofrido bastante, chorado muito e pedido aos irmãos, né, que orem por nós. Mas nós temos a nossa consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte. E pelo fato de termos feito a nossa parte, nós temos a esperança de que Deus nos honre, vendo-os voltar, né, para casa do Senhor, para serem bênçãos nas mãos do Senhor. São meninos bons, né? Ontem eu estava ouvindo o Roberto, e ele disse, né, são meninos bons, gente boa, que todo mundo elogia e tal, não são maus caráteres, mas para nós só vai estar bom mesmo quando eles estiverem em comunhão com Cristo e com a igreja. Os outros 2 estão muito envolvidos, né, com a obra, estão integrados, inclusive um deles é pastor, e é um pastor muito sério, que faz um trabalho que realmente muito nos alegra. Bom, vamos à nossa tarefa, né? O texto que eu quero compartilhar com os irmãos, aliás, vou compartilhar vários, mas o texto base é o Salmo de número 127, a primeira parte do versículo 1º. 127, 1a. Onde a palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Construir nunca foi fácil, sempre é difícil. Mas você construir, você lutar, você se esforçar para fazer uma coisa e depois você chegar à conclusão que foi em vão, porque alguma coisa saiu errado, isso é muito triste, né? Alguém já disse com muita autoridade, né? E é uma grande verdade, que o importante não é como se começa, é como se termina. E é bom a gente ver o resultado final. Então,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso me faz lembrar um texto, que é um texto que tem sido divisa na minha vida. É um texto muito especial, que está em 1 Coríntios 15:58, que fala da maneira positiva. Aí no Salmo que nós lemos, fala da maneira negativa. O Salmo de 1 Coríntios 15:58, a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, firmes, sempre firmes, quer dizer, perseverante. Sempre abundantes é dar o melhor de si. Sabendo, não é sentindo, é sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, essa certeza é muito importante. E nós podemos ter certeza baseada no caráter do nosso Deus, que é um Deus que não mente. É impossível que ele mente. É um Deus honesto. E ele realmente, aquilo que ele promete, ele cumpre. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Nós estamos envolvidos na edificação da obra do Senhor. No nosso caso, meu, da Lenice, nós somos plantadores de igreja. Nós trabalhamos, né, na plantação e edificação de igrejas que estão envolvidas, né, com os seus multiministérios. Tem um texto em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que os irmãos conhecem muito bem, onde Jesus fala sobre a construção da igreja. Mateus, no capítulo 7, eu quero ler aqui com os irmãos esse texto, é importante que ele seja lido, embora tenha certeza que todos os irmãos conhecem muito bem, de 24 até o 27, onde a palavra de Deus diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda. Portanto, irmãos, nós vemos aqui, através desse texto, que Jesus fala da importância de um bom fundamento na obediência à palavra do Senhor, e ele usa como ilustração a construção de uma casa. Nós vemos aqui que a edificação na obra missionária é a dependência do Senhor, pois qualquer esforço não alinhado com o Senhor é inútil, conforme a gente vê no Salmo 127, na parte A também, do versículo 2, que ele diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Nós tivemos o privilégio, né, no último ministério que nós tivemos antes desse agora, que agora nós estamos como interinos na Igreja Batista em Guapé, aqui no sul de Minas. A última igreja que nós pastoreamos foi Santana da Vargem. E lá em Santana, nós ficamos por 20 anos.
nós fizemos um desafio para a igreja, depois de algum tempo que estávamos lá, de derrubarmos o pequeno templo que nós tínhamos, muito bem localizado, no centro da cidade. Talvez aqui no sul de Minas seja o templo mais bem localizado, assim, no centro da cidade. Fica ao lado do, da Câmara Municipal, fica uns 30 ou 40 metros, né, da prefeitura, fica, é muito bem localizado. Mas o templo era muito pequeno e estava quase caindo na nossa cabeça. Aí eu fiz um desafio para os irmãos e, e a igreja assumiu o desafio e nós resolvemos fazer uma construção. E nós alugamos uma casa para termos onde reunir enquanto estivesse, enquanto a gente não podia voltar para o templo, fomos trabalhar. E eu estou falando isso por causa o maior gasto que nós tivemos foi com a fundação. Nada ficou mais caro na fundação do que na construção do que a fundação. Nós construímos um templo com 2 andares e tal, mas tomando, né, todo o terreno. É um terreno relativamente pequeno, mas nós tomamos todo o terreno, então foi uma construção muito boa. Mas a fundação tem mais dinheiro investido na fundação do que em qualquer outra parte do templo. No texto de Mateus, a gente vê que tinha pessoas que queriam evitar, queriam fazer uma economia, não construindo um alicerce firme para aquela casa, que desabou. Na vida cristã, a gente vê que o alicerce mesmo da nossa vida é a obediência, né, ao Senhor. Como vimos na ilustração da construção da casa, a suposta vantagem de economia falta na falta de um bom alicerce, o alicerce é a obediência à palavra, resulta em desastre e prejuízo. Há poucos dias atrás, eu vi a minha esposa fazer alusão a um artigo missionário, no momento missionário lá na igreja, que diz que o missionário, o mais importante na obra missionária é o missionário. Os irmãos da Junta de Missões Nacionais sabem disso porque essa é até um slogan muito importante que foi, eu acho que todo lugar que foi feita a campanha de missões foi falado isso. Aquilo muito me impactou e realmente eu concordo plenamente. Isso me leva a entender que o testemunho do missionário na sua vivência familiar, na comunidade em que atua e, e mesmo, né, na sociedade, quando não ele continua pregando, mesmo quando não está pregando. A sua vivência, às vezes, fala até mais alto do que a sua pregação. A gente sabe disso. É uma ilustração viva do que se prega. E aí, o missionário é aí que o missionário deve pregar o que crê e viver o que prega, mas tendo o cuidado de permitir que Deus seja o edificador da sua vida, do seu lar e do seu campo missionário. Então, eu dividi a nossa mensagem em 3 tópicos. E o primeiro dele é Deus na minha vida. A prioridade na minha vida tem que ser Deus como missionário
se eu quero estar edificando a minha vida, o meu ministério, de uma maneira que o resultado não vá ser vão. Eu tenho que, em primeiro lugar, tem que estar Deus. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6:33, é um texto sobejamente conhecido pelos irmãos. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu quero que o meu lar seja um polo de irradiação do evangelho, a primeira coisa que devo fazer é dar a Deus o primeiro lugar na minha vida. Não tem outra coisa. Jesus disse que o nosso amor para com Deus deve ser de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda força. É o que está registrado, né, em Marcos, no capítulo 12, versículo 30, onde o próprio Jesus fala essas palavras. O próprio Senhor Jesus, lá em João, também, no capítulo 14, nos versículos 15, João 14, nos versículos 15, e depois também no versículo 21, quero ler esses dois versículos rapidamente para os irmãos. João 14, 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E tem ainda o versículo 23, que poderia ser lido nesse momento, que diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, são textos importantíssimos da palavra de Deus que nós devemos guardar na mente, no coração e praticá-los no nosso dia a dia. Jesus é o autor e confirmador, consumador, né, da nossa fé. É o que diz lá em Hebreus 12, 2. Ou seja, Jesus é o exemplo maior. Ele é o maior exemplo. Ele tinha um alvo. Conforme esse texto, né, de Hebreus 12, 2, a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo alvo que lhe estava proposto, ele suportou afrontas, ele suportou tudo. Ele tinha um alvo. E viveu cada circunstância da sua vida sem perder o foco naquele alvo. Porque, na realidade, a gente vive uma circunstância atrás da outra. Nesse momento, nós estamos envolvidos com uma coisa maravilhosa. Um momento em que se reúne em torno da palavra de Deus para buscarmos orientação para a edificação da nossa vida. Mas nós vivemos momentos que não é tão fácil. Tem momentos que, se a gente for testemunhar da palavra, nós vamos ser ridicularizados. Então, Jesus passou por todos esses momentos, assim como nós. Mas uma vantagem, uma coisa que... O grande segredo, né, da vida vitoriosa de Jesus é que Jesus nunca perdeu de vista o alvo que ele tinha. E qual era o alvo de Jesus? Era, acima de tudo, honrar e glorificar o Pai. Honrar e glorificar Deus, o Pai. E nós sabemos, pela palavra do Senhor, que nós fomos feitos a maior tarefa nossa, a maior função nossa, como discípulos do Senhor, é honrar e glorificar a Deus através da nossa vida. Então, a alegria de Jesus, que lhe estava proposta,
que ele propôs, o alvo que ele tinha, era atingir a alegria que ele estava proposta, que era honrar e glorificar o Pai em tudo e sem pecar, sem nenhum pecado. Poder ser o nosso Salvador. Se ele tivesse cometido um pecado sequer, ele não poderia ser o nosso Salvador. Também em Hebreus 4, 15 e 16, nós vemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é aquele que realmente, em tudo ele foi tentado. A diferença dele para nós é que nós nem fomos tentados em tudo e já pecamos bastante. Mas ele em tudo foi tentado, sem pecado. E Mateus 10, 25, a palavra de Deus nos diz que basta, o próprio Jesus fala, né? Basta ao discípulo ser como o seu Senhor. É claro que é um alvo muito elevado para a gente atingir, só que nós não vamos dar conta de atingir integralmente, porque nós somos imperfeitos, nós temos limitações, mas nós podemos lutar, dar o nosso melhor para chegar o mais próximo possível desse alvo e assim estar honrando e glorificando o nosso Deus. O nosso alvo nunca pode ser baixo. Nós temos sempre que ter alvos elevados. Porque quem tem alvo baixo pode ultrapassá-lo sem muito esforço, mas não vai conseguir realmente honrar e glorificar a Deus. Então, nós precisamos, mais do que qualquer outra coisa, da doce comunhão com Deus, e isso só é possível através de uma saudável vida devocional. É a famosa vitamina BO, né? Bíblia e oração. Eu tive uma ovelha durante o período que eu estava lá em Santana e me ouviu falar. Eu não sei quem foi com quem eu aprendi esse negócio. Bíblia, BO, vitamina BO, e também teve um missionário de Missões Nacionais em um de seus artigos que falou que a gente precisa muito de boi. Né? É Bíblia, oração e igreja. Foi eu acho que foi na Cristolândia, lá em Belo Horizonte, na época do pastor Atílio. Porque mostrando, né, que os dependentes, né, as pessoas, quando saem, muitas vezes eles caem, eles têm uma queda, eles voltam para a lama exatamente porque eles descuidam dessas três coisas, né? Bíblia, oração e igreja. Então, a gente precisa dessas coisas que são instrumentos importantíssimos que Deus coloca na nossa vida. Nós precisamos ter sede de Deus. Quando eu penso em sede de Deus, eu penso muito no Salmo 42, 1 e 2, que mostra a figura, né, daquela gazela que está suspirando pelas correntes de água. Ela não está só com sede, só com vontade de beber, ela está com sede mesmo. Ela sabe, ela está necessitada, ela carece, porque se ela não beber, ela vai morrer desidratada. Mas ela sabe que o grande perigo, né, principalmente naquela região, onde os predadores estão de tocaia. O maior perigo é se aproximar, né, das fontes de água, porque é exatamente ali que vive o perigo. Os predadores estão posicionados. Então, a gazela só chega na fonte de água em últimos casos. Ela realmente suspira pelas correntes de água e quando eles têm o privilégio de poder usufruir, e só está viva porque tem usufruído, ninguém vive sem água, ela realmente suspira pelas fontes de água. É uma necessidade gritante. Então, sem Deus na direção e
controle das nossas vidas, o nosso trabalho será vão. Por isso é importante termos o cuidado de andar conforme a palavra de Deus. Tem um texto que é muito conhecido, eu amo esse texto, Josué 1:8, onde a palavra de Deus diz, né, não se afaste da sua boca o livro desta lei, a palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de andar conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então, prudentemente, te conduzirás. Não se afaste da tua boca. Não deixe de falar desse livro da palavra de Deus. A gente tem que aproveitar cada oportunidade que tem. Eu conheço muita gente que não perde a oportunidade de falar da palavra de Deus. Mas aqui está do meu lado a dona Lenice, que ela não perde a oportunidade. Ela não deixa passar uma oportunidade. Tem dia que eu fico com vergonha, porque às vezes eu deixo passar a oportunidade, dependendo da circunstância. Aqui em casa a gente ficava, as crianças até, a gente brincava muito. Quando eu estava assistindo um filme, um desenho, alguma coisa assim, no momento de lazer, e quando a mãe chegava, eu até achava ruim, né? Porque ela prestava atenção, não demorava muito tempo, ela começava a dizer, ó, tá vendo? Tá falando isso, assim, assim, mas não é assim, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Então, e se era uma coisa que a gente não tinha como desligar para ouvir lá no início, para depois continuar sem perder a sequência, então ela realmente atrapalhava o nosso filme, o nosso desenho, essas coisas. Mas a gente lembra disso, né, com muita alegria, porque a gente vê uma pessoa que aproveitava, né, cada oportunidade. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Preste atenção no que ela fala normalmente, assim, quando ela não se sente muito observada. Então, é exatamente isso. Se ela fala só abobrinha, é porque ela está cheia de abobrinha. Se fala da palavra, é muito importante. Então, não se afaste da tua boca. Antes, medita dia e noite. Então, meditar, você não precisa ficar com o nariz enfiado na Bíblia o dia inteiro, mas é bom que você tenha um momento na sua vida, cada dia. No meu caso aqui, já faz muitos anos já que eu faço isso, é de manhã. Normalmente, eu levanto 4:30, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, estou começando a fazer meu devocional. Para mim é um momento tranquilo, porque a dona Lenice está dormindo ainda, acorda mais tarde. Porque depois que ela acorda, toda hora ela está me perguntando alguma coisa e tal, então ela termina me interrompendo. Né? Mas tem sido muito importante ter esse tempo, né, com a palavra de Deus, a oração, orando pelos membros da igreja, as demandas, né, que a gente está lutando. É muito importante a gente começar o dia. Eu fiquei muito impactado com isso e comecei a fazer isso depois que eu prestei um pouquinho mais atenção lá no Salmo 5, versículo 3, principalmente quando a Bíblia fala da experiência de Davi, né? Ele falava: de manhã ouvirás a minha voz. E não só ouvirás, mas eu vou estar parado, eu vou estar em observação para ouvir o retorno. Porque a oração também não é só falar com Deus. Na oração a gente ouve Deus também. Assim como a gente ouve Deus através da sua palavra. Então, a Bíblia nos diz que a gente tem que ter o cuidado de andar conforme tudo quanto está escrito na palavra. Esse é o fundamento.
então nós vamos prosperar, nós vamos progredir, Deus vai nos proteger. E é assim que funciona. A gente tem que guardar realmente o nosso coração. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas a Bíblia nos diz também lá em Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então, nós precisamos realmente dar a Deus o primeiro lugar e ter esse cuidado, né, de guardar o nosso coração nesse propósito, de Deus sempre estar em primeiro lugar. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é meu lar nas mãos de Deus. Então, o nosso segundo compromisso é com a nossa família. Ele tem que ter cuidado. O missionário precisa cuidar dos outros. Né? Ele deve amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, né? Como a si mesmo. Mas o próximo, mais próximo, e com quem nós devemos ter uma responsabilidade muito maior, é a nossa família mesmo. Aqueles que vivem debaixo do nosso teto. Hoje nós estamos com o ninho vazio, né? Os filhos todos já se mandaram, cada um está vivendo a sua vida, mas enquanto eles estavam conosco, eles puderam ver que a gente estava como a gente continua, dando a Deus o primeiro lugar sobre todas as coisas e procurando fazer do nosso lar, do nosso ninho, um ambiente que favorece a adoração a Deus, um ambiente fervoroso. Então, a parte A do nosso versículo-chave diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o Senhor deve edificar, ser um edificador da nossa casa. E aqui eu não estou me referindo ao prédio, mas do nosso lar, do ambiente em que vivemos. Eu gosto de pensar que não há nada mais seguro do que Deus no controle. A ilustração bíblica da construção que nós vimos em Mateus 7, de 24 a 27, ela nos mostra que a nossa obediência à palavra de Deus é o alicerce firme para as nossas vidas. Alguém já disse com muita propriedade. Eu gostei muito dessa frase. Não está na Bíblia, não, mas é muito boa. O verdadeiro sucesso na vida de um homem começa da porta de sua casa para dentro. O missionário não pode abrir mão disso. A sua primeira responsabilidade é com a sua família. É mais importante que com a igreja. A sua família faz parte da sua igreja, mas a sua família é especial. Realmente é uma responsabilidade muito grande. Isso quer dizer que temos, como missionários, o dever de proporcionar para a nossa família um ambiente fervoroso. Se Deus é o primeiro em nossa vida, o nosso lar deve ser conduzido de maneira que o Senhor seja honrado e glorificado. Seja honrado, né? Com amor, cuidado mútuo, zelo, disciplina, etc. Tudo deve ser feito de modo alinhado com o edificador das nossas vidas, que é o nosso Deus.
É claro, eu ouvi e foi muito assim impactado, até chorei bastante, é, ouvindo o Arede, principalmente, né, o Arede, o Clóvis, o Roberto Silvado, quando eles mostram a importância da nossa dedicação, né, a Deus, do nosso testemunho na vida dos nossos filhos, da nossa família. Eu tenho consciência tranquila, minha esposa também tem, embora a gente esteja muito triste, né, por dois fora da igreja, são meninos bons, que todo mundo gosta, a gente só recebe elogio deles, bons caráteres, mas estão afastados do Evangelho. E nós não queremos. A gente quer que todos estejam no céu, né, quando partirem daqui, vão para o céu. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, nós estamos preocupados, estamos ocupados também em oração e pedido. Eu até peço aos irmãos que estejam orando pelos nossos filhos, o João Marcos e a Miriam. A Miriam, inclusive, é adotiva, que estão afastados. A gente ora por eles, mas a gente tem consciência tranquila. E se eles estão fora, nós não nos sentimos culpados por isso. A gente tem consciência de que eles estão por vontade deles, é a decisão que eles tomaram. Infelizmente, a gente não pode, cada um dá conta de si mesmo e a gente não tem controle. E eu sei que muitos dos irmãos que estão nos ouvindo estão vivendo, né, a mesma situação, estão sofrendo, né, pelo mesmo problema. Mas o que nos resta é continuar orando e pedindo que Deus nos honre com essa alegria de ver os filhos pródigos, né, voltando à casa do Pai. No caso aqui, eu estou pensando mais em termos de voltando à comunhão com o Senhor. Isso realmente é muito importante. Infelizmente, muitos homens têm negligenciado a missão de ser o sacerdote do seu lar. E lá em Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 5, no capítulo 5, de 1 Timóteo, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. E ele já está negando a sua fé. Então é muito triste quando a gente vê pessoas negligenciando esse cuidado, né? De mostrar que Deus está em primeiro lugar e realmente fazer a sua parte. Né? Em Deuteronômio diz o que a gente tem que fazer, que é falar, aproveitar todas as ocasiões. Deuteronômio 6 e 7 diz que é para a gente falar para as crianças, né? Ao levantar, ao deitar, no caminho, ao sentar. Aproveitar cada oportunidade para estarmos tentando, de alguma maneira, incutir a palavra de Deus e mostrar que a vontade do Senhor é a coisa mais importante na nossa vida. As mulheres têm se destacado muito, né? Muitas vezes tem muitos colegas, eu tenho observado isso, né? Eu posso até dizer que aqui em casa, muito, a Lenia investiu muito mais nessa parte de aproveitar cada oportunidade do que eu. Mas tem muitos colegas, né? Tem muitos missionários, tem muitos crentes, né? Que deixam essa responsabilidade por conta da mulher. Graças a Deus, né? Que Provérbios 14:1 tem se cumprido, onde a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica
o lar. Mas todas o derrubam com suas próprias mãos. Então, tem muitas mulheres sábias, esposas dos pastores, missionários. Continue firme na edificação do seu lar. Enfim, o nosso lar, o nosso ninho, tendo Deus no controle, se torna um polo de irradiação do Evangelho, conforme Mateus 5,16, que diz assim: resplandeça. É um polo de irradiação, porque a Bíblia diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E essas boas obras são coisas que realmente são muito simples. Os irmãos do SIM, principalmente os que estão envolvidos no discipulado, faz parte de algum grupo, eu creio que todos já fizeram aqueles estudos maravilhosos que falam sobre a importância de uma vida simples. E o que Deus pede de nós é muito simples. Eu gosto muito de pensar no texto da palavra de Deus que está em Efésios 2, de 8 a 10. 8 e 9 diz que a nossa salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós, pelos nossos méritos, nós não temos condições de ganhar a salvação. Graças a Deus, pela sua graça maravilhosa. E graça é a coisa mais importante que nós temos, é a graça de Deus na nossa vida. Mas é a coisa mais difícil de ser compreendida, mais ilógica que existe. Porque graça é um favor imerecido, a gente ganha sem merecer. Mas eu gosto muito também do versículo 10 de Efésios 2, que diz: porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. E essas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, nós temos que andar por elas, nós temos que fazer isso não para ganhar a salvação, porque a salvação nós já ganhamos pela graça, mas para honrar e glorificar a Deus. E temos que fazer por gratidão. Mas não é coisa difícil de fazer. Deus nunca vai colocar sobre nós um peso que a gente não possa suportar. Antes dele colocar o peso, ele nos dá a condição, ele sabe calcular muito bem, ele coloca o tanto que a gente dá conta. Tem hora que a gente tem que fazer um esforço maior, mas ele nunca vai colocar algo que a gente não tenha condições. Essa é uma promessa de Deus que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Então, nós temos que fazer as coisas de Deus por gratidão. E as coisas que Deus quer que a gente faça é um feijão com arroz, é uma coisa tranquila, que a gente pode fazer no dia a dia, e nós temos condições de fazer. Nenhum pode dizer assim, se desculpar, eu não tive, eu não pude resistir e tal. Se você não resistiu, é porque você dormiu no pó. De vez em quando a gente passa vergonha e tem que pedir perdão a Deus, né? Para não dizer de vez em sempre. Mas que Deus nos dá condições, dá. Então, nós precisamos fazer isso. Enfim, o nosso lar, o nosso ninho, né, tendo Deus no controle, se tornará um polo de radiação do Evangelho. Terceiro e último lugar, o meu campo missionário. O meu campo missionário é o lugar onde eu atuo. Na parte B, né, do Salmo 127, parte B do versículo 1, diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso quer dizer, se o Senhor não guardar o guarda não guarda nada. Então, a gente precisa da proteção
do Senhor. E a proteção nós vamos conseguir quando nós entramos debaixo das suas asas. O Arede falou muito isso, ele muito impactado, falando tanto do Arede, quanto do Clóvis, quanto do Roberto, sobre essa importância de buscarmos essa proteção do Senhor. Então, o nosso campo missionário é onde nós moramos e atuamos. Se Deus é o edificador da nossa vida e do nosso lar, é natural que isso nos proporcione respeito, confiança e autoridade moral e espiritual. Em 1 Timóteo 2,15, a Bíblia diz: procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar aprovados, ter a aprovação de Deus. A aprovação de Deus é tudo. É o mais importante. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Então, a palavra da verdade, que é a Bíblia, tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso coração. E tem que ser vivida. De uma maneira simples. Deus tem pessoas que ele destaca, coloca em lugares mais altos. Ele deu condições para isso. Na nossa vida, no nosso ministério, a gente reconhece, né, que nós temos muitas limitações. Mas não é menos importante aquilo que a gente pode fazer. A gente tem que ter a consciência que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Voltando lá naquele versículo do início, onde Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Essa palavra sempre abundante significa que a gente tem que dar o melhor que a gente tem. Às vezes, por causa da nossa limitação, o melhor que a gente tem não chega nem perto de uma coisa que outro que recebeu mais possa estar fazendo. Mas eu preciso dar o melhor de mim, você precisa dar, né, o melhor de você. O nosso bom testemunho é fundamental no nosso campo missionário. Eu gosto de Provérbios 22:1, onde a palavra de Deus nos diz que mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que ouro e prata. A gente sabe que para fazer um bom nome, a gente tem que rebolar. Não é fácil. Dá trabalho. Tem que lutar mesmo. Mas para jogar o bom nome na lama, qualquer escorregadinho pode fazer isso. Ninguém consegue, de maneira nenhuma, impor respeito e confiança à autoridade. Eu costumo dizer, em todos os lugares para onde eu vou, ninguém é obrigado a me respeitar pelo fato de eu ser pastor. Eu tenho que ser respeitado pelo testemunho que eu dou. Mas ninguém consegue impor respeito, confiança e autoridade. Pois essas coisas ou se conquista ou se conquista. Nós só temos essas duas opções. E só se conquista depois de dias, e muitos dias, de investimento de vida na vida. Eu gosto muito dessa palavra, vida na vida. Que os nossos missionários, né, da gente de missões nacionais, usam muito. Não é fácil construir
um bom nome. E para jogar o bom nome na lama, basta um vacilo. Daí a importância da vida firmada na comunhão com Deus. Pois não há nada neste mundo que nos fortalece e protege quanto à aprovação de Deus por estarmos em comunhão com Ele. Tem um texto que eu não vou fazer a leitura desse texto, mas que ele é muito conhecido. Não vou fazer todo, não, porque ele é muito longo, que está lá em Romanos 8, de 31 até o 39, né? Onde começa dizendo, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? E tal. Os irmãos conhecem, é um texto bem conhecido, mas eu quero destacar nesse texto o, o, o versículo, né, de número 37, Romanos 8, 37, onde diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, se Deus está no controle da nossa vida e do nosso lar, porque está na nossa vida, no controle da nossa vida, vai ficar mais fácil, então, a realização da nossa obra no nosso campo missionário. Porque nós temos o respaldo, né, da aprovação de Deus, nós temos essa força moral e espiritual que Ele nos dá. E isso realmente é visto, né, no convívio, e quanto mais longo for o nosso ministério, que às vezes a gente passa em lugares, né, por pouco tempo, às vezes a gente fica um período maior, mas quanto maior, principalmente a proximidade daqueles que nos conhecem profundamente, e eles são muito mais impactados, né, muitas vezes, pela nossa vida do que pelas palavras, né, que nós falamos. Concluindo, irmãos, todos sabemos que o lar é o lugar mais difícil de testemunhar do Evangelho. Ah, pois é onde estão ou já passaram as pessoas que mais nos conhecem de fato. Não tem jeito da gente simular uma vida espiritual que nós não temos. A gente pode fazer isso muito fácil quando a gente sai para fazer conferências. Por exemplo, eu estou tendo essa oportunidade de falar e tal, e alguém pode dizer assim, poxa, esse cara está mostrando aí uma vida e tal, e as pessoas não conhecem. Algumas pessoas não conhecem, né? Eu tenho andado com o Sandro já há alguns anos, com o Arede, né? Com o Ivan Luno, e com outros obreiros maravilhosos, né, do Senhor, que muito têm edificado a minha vida. E a gente tem trocado experiência, então a gente se conhece, né? Eu acho que quando o Sandro me convidou para fazer essa palavra, ele entendeu que eu poderia trazer alguma contribuição que já foi levada para a sua vida no nosso dia a dia durante anos e anos, que a gente se reúne durante um bom tempo, a gente se reunia toda semana, depois passamos a nos reunir de 15 em 15 dias. E, então a gente já tem um certo conhecimento. Mas quem conhece a gente mesmo para valer é quem mora debaixo do mesmo teto, né? Ninguém, nenhum ser humano me conhece mais do que a dona Lenice. E eu conheço a dona Lenice muito mais do que qualquer outra pessoa. Eu convivo já de 44 anos de casados, que eu fui ordenado um ano antes de casar. E
Aqui a gente tem todo ano, a coisa mais importante para mim é comemorar o nosso aniversário de casamento, porque a gente vive o amor crescente cada dia. Hoje ela é muito mais importante, nosso amor é muito mais firme, muito maior do que no dia que nos casamos, há 44 anos atrás. A gente tem investido nisso. Isso realmente é importante para a nossa vida. Isso é importante para os nossos filhos, mesmo para aqueles que estão fora da igreja. Eles estão fora da igreja, porque eles sabem do nosso propósito, eles sabem do nosso amor. Eles sabem. E nos respeitam, embora eles tenham tomado a decisão deles. Irmãos, isso é um testemunho, isso fortalece, isso ajuda muito. E eu louvo a Deus, né, por isso. Quando eu fui pedir a Deus uma esposa, eu pedi para ele, Senhor, eu não importo de ficar em segundo lugar na vida dessa mulher que o Senhor vai me dar, desde que o primeiro lugar seja teu. Então Deus me deu uma mulher que tem Deus em primeiro lugar. E eu sou muito abençoado e muito feliz com isso. Portanto, se a sua casa está pautada, fundamentada na obediência à palavra do Senhor, a ponto da sua família perceber que, por conta disto, é o Senhor é o edificador do seu lar, pode continuar na convicção de que o seu trabalho nunca será vão no Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra, vida, os nossos corações. Que Deus abençoe esse momento que nós estamos vivendo aqui para trazer alguma edificação para a sua vida. Amém? Sandro? Amém. Acabei de colocar um resumo aí dos pontos no chat. E eu quero dizer algumas coisas antes de passar a palavra, né? A gente tem uns 10 minutos para a gente poder compartilhar, né? É, eu queria que vocês percebessem uma coisa, né? Que eu acho fundamental aqui no final dessa semana. Todos os palestrantes, se vocês repararem, a maioria deles não, não encobriram as suas imperfeições. Eles deixaram claro, estão falando aqui de algo fundamental para nossas vidas e, e nem eles e nem nós somos perfeitos. E isso não nos tira a autoridade porque ela vem do Senhor. Isso, na verdade, isso honra a Deus, porque mostra a nossa total dependência do Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor. Eu gostei muito dessa semana de ouvir isso e perceber isso, né? Pessoas que se dedicam à casa de Deus, se dedicam à obra, têm seus pecados, têm seus defeitos, teve as suas quedas, e nossos filhos que prestam contas a Deus de forma pessoal, também fazem suas escolhas, independente de tudo aquilo que nós ensinamos na história da nossa vida com eles. Isso precisa nos edificar. Então foi muito bom ouvir, né? Nesse contexto que estamos vivendo hoje, pessoas que continuam dando testemunho, continuam firmes lutando pela sua família, e que carecem também das nossas orações. Isso que eu quero dizer é o quê? Que você não vai ser perfeito para ministrar, para cumprir seu ministério, né? Você não vai conseguir ser
É alguém que consiga estar tudo 100% para fazer aquilo que Deus quer que você faça para glorificar Ele. O importante é que você dependa de Deus mesmo. Se humilhe diante de Deus, né? Faça o melhor possível. Quando errar, peça perdão, busca o Senhor, busca a restauração e juntos a gente pode continuar caminhando. Outra coisa que o Adalberto deixou até claro para, talvez para alguns, não sei se vocês perceberam, né? A gente caminha junto. Como é importante a gente não caminhar sozinho. Como é importante a gente não andar sozinho. Porque nessa caminhada eu preciso de pessoas como o Adalberto, como a Arede, como o Ivan Luna, que ele citou, né? São pessoas que a gente se reúne periodicamente, mesmo morando longe, mas a gente se reúne, a gente conversa, a gente abre o coração, nós compartilhamos as nossas tentações, compartilhamos as nossas falhas. Isso tem me salvado, como eu sei também que tem salvado a vida desses homens. Porque eu preciso ser 100% humano, porque eu sou mesmo, com algumas pessoas, né? Para que a gente possa se ajudar a continuar caminhando, levantando um ao outro, puxando a orelha quando precisa, né? Como um outro amigo meu fala, né? Dando um chute na canela para ver se acorda, para que a gente possa melhorar cada dia. Então a gente viu aqui algo que é totalmente bíblico, pastoral, e isso é muito importante. A nossa simplicidade diante de Deus é importante para a gente continuar seguindo o ministério que edifica o Senhor. Amém? A gente possa continuar honrando pessoas que não são perfeitas. Ninguém é perfeito. É muito fácil a gente realmente seguir, ouvir pessoas que a gente não escuta nada sobre seus defeitos, seus erros. A gente precisa aprender com aqueles que falham, com aqueles que lutam e vivem uma vida comum igual nós também. E honrar essas pessoas em suas ministrações, como o Adalberto fez hoje, o Clóvis, Silvado, né, o Arede, tantos outros, né, que puderam testemunhar, né, e falar, não só ministrar, mas falar também das suas lutas, né, pessoais e familiares. Deus é maravilhoso. Amém? Temos aí alguns minutinhos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gostaria, pastor, bom dia. Bom dia. Fala, Ângela. Então, em 2017, eu fiquei viúva. E aí comecei a trabalhar em missões em tempo integral. Mas a minha filha, ela ficou muito revoltada com Deus, porque o pai dela morreu e ela não queria que ele morresse, aquela coisa toda. E começou a se misturar com... Aí ela já estava estudando nos Estados Unidos e ela começou a se misturar com pessoas que realmente... Califórnia é complicado mesmo, muito liberal. E minha filha casou, se separou do marido e depois começou a viver com uma mulher. E hoje ela se diz bissexual. Ela foi criada no Evangelho, o meu filho também foi criado no Evangelho, casou com uma menina que não é cristã, se afastou, mas ele é crente, ele é salvo, ele só não vai à igreja por conta dela. E eu oro para que ele seja o sacerdote do lar. O que acontece é que em 2017 eu já estava orando por ela e Deus falou: eu não quero que você ore só pela sua filha, faça uma lista de filhos de crentes que estão afastados do Evangelho. E hoje, com o João Marcos, eu tenho quase, que eu coloquei ele essa semana, na lista de oração, que roda o Brasil, Estados Unidos, México, em vários lugares. Eu conto com vocês também para orar, eu já postei aí em alguns grupos. E nós temos quase 300 nomes de filhos de crentes afastados do Evangelho. Muitos metidos com drogas, homossexualismo, satanismo, macumbaria e, assim, muita coisa. O que eu queria dizer é que muita gente me culpa por eles estarem fora do Evangelho. Por que que você deixou sua filha aos 20 anos ir para os Estados Unidos estudar? Então, é complicado, porque as pessoas nos acusam. E hoje a sua palavra foi assim um bálsamo para minha vida, porque Satanás, ele usa os nossos, ele não conseguiu me derrubar,
mas ele usa os nossos filhos para nos confrontar. Só que eu creio que os nossos filhos são do Senhor Jesus, eu e Amém. minha casa serviremos ao Senhor, e nós não tivemos filhos para perder para o inferno. Então, muito obrigada pela sua palavra. Amém. Irmão, Fala aí, Roberto. eu gostaria de pedir à irmã que colocasse mais um nome aí, além do João Marcos, que ela já colocou, coloque Miriam Catarina, que é a nossa outra filha que também está fora. Tá, eu vou colocar e vou compartilhar nos Fala grupos para vocês o divulgarem. nome da sua filha, dos seus filhos, Então, que a senhora quer. Laís e Brian. Brian é o marido americano dela. Laís E Brian, Não, Brian. Laís. Laís, E o outro, E o outro é Pablo e Mariana. Pablo é meu filho, Mariana é nora. Amém. Pablo. Ok, irmã. Ok. Tá ok? Eu vou Que ler Deus um. abençoe. Muito Obrigado, obrigada. Ângela. Vou Miriam ler. Catarina, né? É, Isso. Vou colocar antes que eu esqueça, que eu não posso confiar na minha memória. Só um minuto. Eu vou ler para a mensagem da Estelinha, né? Eu acho muito importante ler aqui, Estelinha. Vou ler, tá bom? Eu só quero dizer que estou indo para o final de semana muito mais leve, sem culpa, sem medo e sabendo que tenho onde buscar socorro quando precisar. Não estou sozinha, foi o que mais consegui absorver dessa semana. Não estou sozinho. A sensação de não estar sozinho parece uns 500 quilos nas costas. Fico mais leves. Gratidão. Então, a mensagem aqui da Estelinha. Obrigado, Estelinha, por compartilhar. Eu fico feliz por te conhecer, né? Por andar um pouquinho junto. Não tão junto como gostaria, mas estamos aí juntos. Você sabe que pode contar comigo, com a Denise. Saber disso. E que a gente possa realmente aproveitar as amizades que Deus nos coloca, né? As pessoas que Deus coloca em nossa vida para caminhar junto. E os julgamentos, deixa que Deus julgue, né? Se alguém julgar, entregue nas mãos de Deus. Não tente responder como Jesus. Uma coisa que eu acho é fenomenal em Cristo Jesus, e nas acusações que fizeram contra ele ficou em silêncio. E é difícil a gente ficar em silêncio quando é julgado. Mas Jesus nos ensinou, fique, deixa, o Pai sabe, e entrega para ele. Dependência total. Dependência total. Ninguém, ninguém comeu quantos quilos de sal, né, que os filhos do Adalberto comeram com eles? Quantos quilos de sal os filhos da Ângela comeram com ela? Ninguém sabe disso. Só nós que sabemos, né, com quem caminha com a gente. A gente sabe, claro, que erramos, a gente falhou, claro, somos falhos, mas não sabe também o quanto a gente tentou acertar e buscamos acertar para a glória de Deus. Uma mensagem aqui da Rúbia, né? Tão triste as pessoas sem conhecimento ainda trazem o peso da culpa para os pais. Devemos lembrar que Deus, o Pai, tem vários filhos, os quais também trazem muito sofrimento ao coração paterno. E, no entanto, a culpa não é do Deus Pai. Amém. Obrigado, Rúbia, por lembrar-nos disso, né? Pastor, Sim, Rogério? é, eu glorifico a Deus pela vida do casal, né, o pastor Adalberto e a Melenice, porque muitas vezes, quando os filhos saem de casa, ainda mais quando é o caso de pastor, saem, vão viver uma vida mundana, vão tentar conhecer o mundo, o próprio casal, ele se machuca. Sim. Eles ficam machucando um outro, porque colocando a culpa um no outro. E vocês não, vocês estão unidos, isso mesmo, tem que ser unidos mesmo, né? A gente trabalha um pouco com casais e nós somos líderes de casais na igreja e algumas frases sempre ficam na nossa cabeça. Uma delas é essa aqui: nunca deixe de ser um instrumento divino de apoio e fortalecimento, de consolo e amparo ao seu cônjuge. Então precisamos nos fortalecer, porque às vezes, é o que a irmã falou agora há pouco, colocou até aqui escrito, existem alguns filhos que às vezes se rebelam, né, e isso machuca muito os pais. Mas nós, como pais, precisamos estar firmes, né, unidos, fortalecidos, para que o filho perceba que não, a gente não vai destruir isso, não. A família é forte, não, e ele vai voltar, eles vão voltar para Cristo, em nome de Jesus, viu? Amém. Glória a Jesus. Lenícia levantou a Irmão, mão, hein? irmãos,
Foi muito, muito bom estar com vocês. E eu só quero dizer uma coisa, uma característica nossa, né, que tem nos ajudado e é com nossos filhos. É o bom humor, né? A gente procura, né, entre nós dois, a gente é muito bem-humorado. A gente, quando tem que conversar coisas difíceis, né, a gente vai aprendendo, precisa conversar, e é uma das coisas que os nossos filhos gostam, né? Também são bem, os que são casados são bem-humorados com as esposas, com os filhos, né, com as filhas. Então, acho que a gente tem que levar a vida mais leve. Às vezes o marido fala uma coisa e a mulher fica empurrada, fica brava. Que tal levar para o bom humor, né? Levar para o humor, né? Às vezes a gente tem momentos de atrito, é claro que a gente tem, já tivemos bem mais, né? Hoje a gente está com 44 anos de casado, a gente continua bem-humorado, né? Continua brincando muito um com o outro, a gente já levanta brincando, contando, assim, realmente é uma coisa assim que Deus nos ensinou, né? Porque eu tive uma repreensão muito dura com um pastor muito querido lá no Paraná, nós somos missionários lá, e nós estávamos no encontro Jovens. de jovens, e ele me chamou e falou para mim assim, vem cá. Aí eu fui, né? Você quer continuar casada? Você ama seu marido? Sim. Você quer continuar casada? Quero. Então você tem que melhorar, porque você é muito chata. Aí, aí ele foi, eu falei assim, então tá bom, o senhor me ajuda? E você ajuda, ele é meu pai, né? Eu acho que ele já é até falecido. Mas, irmãos, eu aprendi tanto com aquele homem, na vivência dele com a esposa. Eles não tiveram filhos, mas pensa num casal assim, o bem-humorado, sabe? Um casal assim alegre. E eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou muito, mas eu tive que aceitar essa condição, que eu era chata. Então, eu falei assim, já vi que eu chata não vou resolver nada, não vou, vai só complicar a minha vida. E fui aprendendo com ele, fui lendo livros. Eu fui para o seminário, né, para o IBER, muito cedo, eu era crente nova, então eu aprendi muito lá, de doutrina, de tudo eu aprendi lá no IBER, e encontrei pessoas muito boas que me ajudaram. Então, hoje eu sou